tens alguma ideia do que é um teste unitário? Isso não é aquilo que se fazem testes de partes diferentes e ver se depois funciona bem junto. Não é bem. Um teste unitário é algo. Imagina que tu tens um método que faz. Ele simula o uso de um client. Também não. Um teste unitário é tu testares a lógica que tu tens num método. Opa, eu posso mostrar isto, posso partilhar o ecrã para vocês. Partilhar o ecrã? Não, que já estou a partilhar. Posso partilhar aqui o meu projeto. Este projeto dos restaurantes. Já agora, bem-vindo, Dino. Não tinha visto por aqui ainda. Pelo menos até agora, que me lembro. Esse teste que tu dizes que simula o uso de um client é um teste de integração, é diferente. Mas um teste unitário seria, vocês estão a ver aqui o meu ecrã, e eu tinha pensado fazer os testes a estes métodos. Um teste unitário, se eu quisesse fazer aqui um teste unitário, o teste que eu vou fazer, repare, este método o que é que faz? Ele recebe um restaurante, e vamos aqui ver o que é um restaurante. Um restaurante é um objeto, se calhar até vemos melhor neste método. Um restaurante é um objeto que tem um nome, uma location, ou seja, um local onde está este restaurante, e uma capacidade. Pronto. Isto é o meu objeto restaurante. Este método recebe um objeto restaurante e vai fazer alguma coisa aqui dentro e no final o que é que ele vai retornar? Vai retornar um restaurante. Então, um teste unitário, sem olharmos para a lógica que está dentro do método, ok? Um teste unitário a este método é enviar um restaurante para aqui para dentro e no final verificar se o restaurante que vou retornar se é aquele que eu espero. Ou seja, um teste unitário, eu vou criar aqui serviço, new, e vou criar, até posso fazer aqui direto, aqui generate test. Vou criar a minha classe de teste. Isto é público. Ok. Um teste unitário podemos pensar nele como, vamos fazer aqui 3 partes. Então, assim é a maneira mais fácil de perceber. Nós vamos dar alguma coisa ao teste. Vamos entregar alguma coisa ao teste. Neste caso, aqui, o que é que nós vamos entregar? Vamos entregar um restaurante. Tá? Nós vamos fornecer um restaurante ao teste. Então, aqui o que é que eu faria? Eu aqui, se quisesse fazer um teste unitário, eu criaria aqui um restaurante. Um restaurant. Vamos. Isto depois a sintaxe das linguagens pode ser diferente, mas o teste unitário funciona sempre da mesma maneira. Ou seja, eu vou criar aqui um restaurant. Obrigado, Simas. Já vou ver. Name. Location. Capacity. Restaurant given. Ou seja, é o restaurante que eu vou dar ao meu método. E aqui no name eu vou colocar aqui, sei lá, Francesinha. O Francesinhas. Depois, location, vou pôr Porto. E capacity vou pôr 100 pessoas. Pronto, criei aqui um restaurante. Agora eu vou passar este restaurante ao meu método. E no final eu quero ter aqui um restaurante. Ok? E um restaurante, agora é que vamos perceber a lógica. Fizeste uma pergunta. Espera aí, Simas. Então, o que nós vamos fazer é passar aqui um restaurante e esperar que um restaurante no final seja retornado. Portanto, no final de tudo, aqui, o que é que eu vou ter de comparar? Eu vou, aqui em algum momento, eu vou chamar este método, o create restaurant, ok? E vou-lhe passar o meu restaurant given, este restaurante que eu criei aqui.
E este método, o que é que ele retorna? Ele está no Restaurant Service. Restaurant Service. Portanto, tenho de instanciar aqui, arroba inject mock, e aqui vou pôr aquilo que eu quero testar, ou seja, neste caso eu quero testar o meu Restaurant Service e quero testar o meu método Create Restaurant. Então vou colocar aqui Restaurant Result. O que é que isto significa? Significa que quando eu chamar aquele método que eu vou testar, eu vou-lhe passar um restaurante e no final ele vai-me retornar outro. Mas pronto, no final o que é que eu vou verificar? Check, já vou fazer isso, check if restaurant given, ou seja, given não, result, ou seja, vou verificar se este resultado is equals than expected. Ou seja, eu se quiser, para se perceber melhor, eu aqui no início eu vou criar logo aqui o expected. Portanto, eu tenho aqui o restaurante que vou fornecer ao meu método e tenho aqui o restaurante que eu estou à espera que seja resultado do método. Quando eu chamar este método do criar o restaurante, ele vai me dar um resultado. E eu vou comparar este resultado, vou ver se este restaurant result se é igual ao restaurant expected. Ou seja, eu criei aqui aquilo que eu espero que seja a resposta deste método. Se isto for igual àquilo que veio na resposta, porque eu vou executar o método, o teste unitário ao ser executado, ele vai-me chamar o método. E posso fazer assim com debug para vocês verem. Ele vai chamar o método e vai percorrer o método. Se no final este restaurante aqui, o result, for igual àquilo que eu estava à espera que fosse o resultado, eu termino o meu teste unitário. Portanto, o teste unitário é tu dizeres, eu estou à espera de um resultado. E no final, verificas se o resultado que estavas à espera foi o resultado do método, daquele método. Exatamente, é isso, Timo. É isso. Tu envias uma coisa qualquer ao método e no final verificas se aquilo que ele retornou é aquilo que tu estavas à espera. Por exemplo, se for um método que retorne void, ou seja, que não retorna nada, não retorna nenhum tipo de dado, retorna void, o teste que tu podes fazer é verificar se, sei lá, se determinadas funções foram chamadas. Imagina que tens um método que chama 5 ou 7 serviços. Como é que, se tens um método que chama 5 ou 6 serviços, tu, para poderes testar, se ele retorna void, tu não vais poder dizer no fim, olha, isto tem de dar uma exceção. Então, tu vais ter no final, só vais verificar, olha, chamou este serviço, chamou este, e se chamar todos, significa que o teste está terminado. Mas dá para fazer vários testes unitários. Eu vou fazer, olha, por exemplo, neste caso deste método, este método tem dois tipos de retornos que ele pode retornar. Ou seja, este método o que é que faz? Recebe um restaurante, verifica se o restaurante existe na base de dados. Se ele existir, ele diz que o restaurante dá uma exceção e diz que o restaurante já existe. Se ele não existir, ele vai-me criar o restaurante. Ou seja, se já existe, ele não vai deixar criar e dá uma exceção. Se não existir, então ele vai gravá-lo. Então eu tenho duas soluções. Então eu vou fazer dois testes. Vou fazer um teste para verificar se até o momento de gravar e vou fazer outro teste para apenas tentar gravar, mas como já existe, dá-me uma exceção. Ou seja, faço dois testes. Um para me dar uma exceção e um para me dar para me chegar até ao ponto onde eu gravo na base de dados. O que é que acontece? Outra particularidade dos testes unitários
vais precisar de um teste para cada método. Mais ou menos. Mais ou menos. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, imagina que eu tenho este método aqui. Tu quando estás a fazer um teste unitário, o teste unitário só é feito, e repara que eu estou dentro de um serviço. Eu vou tentar explicar isto. Eu estou dentro deste serviço. Suponhamos, eu tenho aqui momentos em que eu chamo métodos que não estão dentro deste serviço. Por exemplo, olha este método aqui. Find restaurant by name. E ele não existe aqui dentro. Olha, ele não existe aqui dentro. E este método faz parte deste repositório. Ou seja, o meu teste unitário, como isto é um teste unitário, e eu estou a testar este método. Se este método chamar outros métodos que estão fora da classe, que estão fora do meu serviço, então eu não vou entrar nesses métodos. Porque isso deixava de ser um teste unitário. Isso passava a ser um teste de integração. É um teste onde eu percorro mesmo a lógica toda. Não. Eu só me interessa testar é este método aqui, o Create Restaurant. Por isso, todas as outras classes que eu chamar, todos os outros repositórios, os outros serviços que eu chamar externos a este Restaurant Service, e eu não vou poder entrar nesses métodos. Então eu vou utilizar uma coisa que se chama mock. Vocês já ouviram a falar na palavra mock? Tu ou o Dino? Mocar. Nunca ouviram tipo mocar? Não é mock de moca. É mocar. Portanto, o que é que vai acontecer? São dados fictícios. Exatamente. São dados mock. Então o que é que eu vou fazer no meu teste? No meu teste, eu vou mandar para aqui um restaurante e ele logo nesta linha, olha o que é que ele está a fazer. Está-me a chamar um método que não está aqui dentro da minha classe. Então o que é que ele vai fazer? Em vez de chamar este método e ir mesmo dentro deste método que está aqui no repositório, se vier aqui ao repositório, ao meu Restaurant Repository, está aqui o método. Eu em vez de vir aqui, não. Eu vou dizer assim, vou chegar aqui e vou dizer, quando chamares este método, vais-me retornar aquilo que eu quero. Ou seja, tu em vez de executares o que está aqui dentro, tu retornas-me aquilo que eu quero. E o que é que eu quero? O que é que este método me retorna? Aqui, vamos ao repositório. O que é que ele me retorna? Retorna-me um optional de um restaurant. Então eu vou dizer que quando chamar isto, ele vai-me dar um optional de um restaurant. Que vou eu criar à mão. Ou seja, eu não vou... Porque se eu no meu teste unitário, se eu entrasse neste, deixava de ser um teste unitário. Eu estava a testar... Já não estava a testar só o outro método. Já estava a testar este também. Percebeste? Se eu quiser testar este, eu tenho de lhe fazer... Se eu quiser fazer um teste unitário e este, eu tenho de fazer um teste unitário. Neste caso, isto não, porque isto até é um acesso à base de dados. Não, isto é como se fosse uma query. Isto é JPA. Mas eu acho que deu para perceber o que eu estava a dizer. Dino Moraes, não percebeste? Disseste não entendi. Não entendeste? Agora vocês já vão perceber. Eu vou executar aqui este teste para vocês perceberem. Vou executar isto aqui em debug para vocês verem o que é que acontece. Portanto, eu estou aqui, eu criei dois objetos, não interessa. Eu vou aqui até à linha onde eu vou chamar o meu método. Porque eu quero testar este método que é que está. Este Create Restaurant. Pronto. O que é que eu vou fazer? Quando ele me chamar o método, vou fazer aqui, vou andar para aqui. Pronto. E ele agora, tal como eu disse, ele vai chamar, ele nesta linha ele chama um repositório que chama aqui o método. Pronto. Só que ele vai sair da classe, porque este Restaurant Repository é uma classe fora daqui. Ou seja, ele está aqui instanciada, não é? É uma classe que não, ou seja, é um método que não está dentro da minha classe de Restaurant Service. Está fora. Então, eu sei que este resultado me ia dar um optional de um restaurant. Um optional é a mesma coisa do que um objeto restaurant. A única diferença é que utiliza-se o optional quando nós queremos ir buscar informação à base de dados. Porque a base de dados tanto pode retornar como não retornar. Não é? Nós podemos fazer uma query à base de dados. Se não existir o registro, a query não me vai retornar nada. E se eu não usar um optional, eu vou ficar com um objeto nulo, porque ele foi à base de dados, não encontrou nada, ficava com nulo. Então,
eu uso um optional porque assim o optional fica-me um objeto vazio. O optional tem a possibilidade de, por isso é que eu depois faço aqui o check se está vazio ou não. Portanto, neste momento, aqui, eu se fizer aqui um teste a isto vai arrebentar, ó, pumba, null pointer exception. Porquê? Porque eu estou a sair da classe. Eu no meu teste cheguei a uma linha de código onde eu estou a chamar uma classe que está fora do meu serviço, fora do meu restaurant service, então ele vai partir. Então como é que eu vou combater isto? Eu vou combater isto, vou parar o teste, e como isto vai dar um null pointer, eu vou copiar isto, ok? E vou, antes de chamar o método createRestaurant, eu vou fazer aquilo que se chama um mock. Eu vou dizer que no momento em que tu chegares a este método, tu vais me dar um optional restaurant, mas sou eu quem te vai dizer qual é esse optional restaurant. Então, vamos voltar ao teste e a sintaxe aqui é esta. Mockito, e é aqui que entra o mock. Eu vou criar aquilo que é um mock. É o género de uma simulação. Eu vou fazer aqui uma simulação. E vou, então, mockito, import. E o que é que eu vou fazer? Vou ao restaurant repository. Vou ter de fazer aqui, criar aqui o mock para o restaurant repository. Restaurant repository. Ok. Portanto, todas aquelas classes, todos os repositórios, todos os serviços que forem externos àquela classe que eu estou a testar, é tudo mocks. A classe que tem os métodos onde eu estou a testar, eu anoto com o injet mock. Portanto, agora eu já posso aceder ao restaurant repository, vou chamá-lo aqui, restaurant repository, ponto find restaurant by name. Como podem ver aqui atrás, o nome do método é este, find restaurant by name. E o que é que recebe aqui? Recebe um nome de um restaurante. Que nome é este? É o nome do restaurante que eu lhe estou a passar. Então, eu aqui vou, qual é o restaurante que eu vou entregar aqui? Que eu vou mandar aqui ao método? É o restaurant given. Então eu vou-lhe passar aqui esse nome. Restaurant given.name. O que é que isto me ia retornar? Isto ia-me retornar null porque no teste, ele, quando chamar este método, está fora da classe. Mas eu vou obrigá-lo a, quando tu chegares aqui a esta linha de código, tu vais a este método, mas em vez de executares o método, em vez de entrares no método, tu vais usar o mock. Tu vais simular e vais entregar os dados que eu te quero dar. Então, eu aqui no return, eu vou colocar o objeto que eu quiser. Porque ele vai me retornar um optional do restaurant. Então eu vou criar aqui um optional do restaurant. Então, o optional vai ser este restaurant given. Eu vou dizer que vai ser um optional of e vou colocar aqui uma restaurant given. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que no momento em que ele vai à base de dados procurar um restaurante pelo nome, como o teste unitário não vai à base de dados, não pode ir à base de dados, então nesse momento eu digo assim, pronto, olha, em vez de ir à base de dados, vamos simular que foste à base de dados e a tua resposta é o optional do restaurant given. E porquê que é um optional? Porque este método retorna um optional. Então agora, se nós tentarmos executar o teste, se eu estiver muito rápido, vocês digam e eu ando mais devagar. Ok? Portanto, já passou aqui esta linha, ok? Já preparamos o nosso mock. O que é que vai acontecer? Vamos colocar aqui nesta linha. Ok. Passou. O que é que ele fez? Chegou a esta linha, foi procurar um restaurante pelo nome e qual foi o restaurante que eu obriguei ele a retornar? Eu obriguei-o a retornar, está aqui, Restaurant Optional. Olha o restaurante que eu o obriguei a retornar. O nome francesinhas, location Porto e capacity 100. Ou seja, ele quando chegou àquela linha, ele usou este mock. Ele simulou o resultado. E então o resultado que ele me deu foi aquele que eu lhe obriguei a dar.
Agora o que é que ele vai fazer? Ele, se chegasse aqui, ou seja, se este optional estiver vazio, ele vai gravar na base de dados, ok? Isto é o que faz mesmo a lógica do meu método. Se tem alguma coisa, que é o caso, ele vai-me saltar para a linha do throw, não é? Porque o objeto não está vazio. Oh, isto vai ser false. Se eu fizer, olha aqui, igual a false. Então, eu vou fazer F8. E isto agora vai-me lançar uma exceção. Então, qual é o meu teste? O meu teste é verificar que se eu for à base de dados e tiver lá qualquer coisa, e eu estou a obrigar que o objeto que vem da base de dados tenha alguma coisa, se tiver alguma coisa na base de dados, então eu lanço uma exceção. Então o meu teste é verificar se esta exceção foi lançada. Ou seja, se eu passar num restaurante e esta exceção for lançada, o meu teste passa. E como é que eu faço essa verificação? Eu vou dizer que quero que esta exceção seja lançada. E quando chamar o teste unitário, ele vai ter de lançar esta exceção, vai ter de chegar a esta linha. Se chegar aqui e lançar a exceção, o teste passa. Então agora, para verificarmos isto, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que é isto. Ele quando chamar este método vai-me dar uma null pointer exception. Está feito, já não me lembrava. Percebeste o que é que aconteceu? Então, eu vou chamar, imagina, eu fiz um mock, não é? E depois quando chamar o método, ele vai-me dar uma null pointer exception. E então o teste passou, porque ele deu-me uma null pointer exception. Se ele procurasse um restaurante, por exemplo, se ele aqui me der null, o que é que vai acontecer? Se eu retornar aqui null no meu mock, o que é que vai acontecer? Ele foi procurar um restaurante e deu null. Se deu null, o que acontece? Aqui, se deu null, vai estourar. Não pode ser null, tem de ser um optional empty. Deixa-me pôr aqui um optional empty. Optional empty. Se tiver vazio, olha o que é que vai acontecer. O código vai para aqui. Então vai fazer isto e já não vai lançar a exceção. Então o teste falha. Percebeste? Então, eu se agora correr o teste assim, o teste vai-me falhar. Porque eu estou-lhe a passar um vazio e ele já não bateu na exceção. Olha, estás a ver? Null pointer exception to be thrown. Para ser lançada uma null pointer exception. Mas nada foi lançado. Então, para o teste passar, eu tenho de colocar aqui restaurant given. E faço o meu teste. E o teste passa na perfeição. Agora, se eu quiser testar este método no momento em que vou gravar, é exatamente a mesma coisa, só que aqui eu vou-lhe passar um optional empty e eu vou fazer esse teste. Se eu quisesse fazer este teste, eu fazia. Já agora, este teste é... pode ser... sending ou passing a restaurant. That already exists. Throw an exception, que é o que faz este método, não é? Eu passo de um restaurante que já existe e ele lança-me uma exceção. Agora, se eu fizer aqui outro método para testar, agora vai ser passing a restaurant that not exists, return restaurant saved. O que acontece? Se for um restaurante que não existe, então ele vai-me retornar o restaurante que foi gravado na base de dados. Porque o retorno do método passa a ser o resultado depois de isto grava na base de dados, ok? Isto serve para fazer a query para gravar na base de dados, chama o repositório e o repositório tem lá este método para fazer a query. Portanto, e este método retorna-me um objeto do restaurante, aquele objeto que foi guardado. Então, aqui o que eu vou fazer é, vou pensar na mesma deste mock, só que este mock vai-me dar um optional
empty, eu vou forçar que ele me dê um optional empty e vou precisar de mais um mock. Vou precisar do mock de quando ele for gravar na base de dados. Então, quando ele for para guardar na base de dados, em uptime, quem escreve esses testes é o dev backend. E no front-end também se fazem este tipo de testes. Tudo que forem... agora, pode fazer sentido fazer um teste ou não, entendes? Há vezes que não me faz sentido fazer um teste unitário. Prefiro fazer um teste a um controller. E se fizer um teste a um controller e esse controller chamar vários métodos, que era aquele teste de integração que falamos há pouco, tu chamas o controller e no final esperas que a resposta seja um 200 e que nessa resposta venha um objeto que tenha isto, aquilo e aquilo no body. E esse teste é um teste de integração, basta-me fazer um teste, eu testo a minha lógica toda, porque ele vai controller, serviço, repositório, salta-me por a lógica toda da minha aplicação. Neste caso aqui, agora restaurant repository, save, o que é que eu vou guardar? Vou gravar o restaurant given e o que é que ele me vai retornar? Depois de gravar o restaurant given, ele vai me retornar o restaurant given. Então, por isso é que isto, eu vou dar este restaurante, ok? Depois tenho aqui os meus dois mocks. O primeiro para ir à procura de um restaurante que me vai retornar um empty, um vazio. Ele vai gravar na base de dados e quando fizer a operação de gravar na base de dados, retorna-me este. Porque ele não vai chegar, nunca chega a gravar na base de dados, porque ele não chega a sair daquele método, não chega a ir ao repositório. Ele, quando chamar ao repositório, ele retorna logo isto. Não chega a ir dentro do repositório. Portanto, aqui dentro, then, o que é que vai acontecer? No final, agora sim, agora vou fazer a verificação. Assert equals. E agora olha aqui, é primeiro o expected e depois o objeto que foi retornado. Então eu aqui vou ter de chamar o meu método, algures, o meu restaurant service.createRestaurant e é este restaurante que eu lhe vou passar e ele vai me retornar um restaurant result. Este restaurant result é o retorno do meu método. O que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se o meu restaurant given, que também é o meu expected, é o given e expected, porque se eu tentei gravar este também é aquele que eu espero que seja gravado. Então eu vou comparar se o meu given é igual àquele que veio de resultado do método. Se for igual, o teste passa. E eu tenho a minha lógica testada. Então eu agora, se executar este teste, vamos executar e vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, o teste passou. Eles são iguais. Se eu puser aqui result null e agora puser no nome, puser new name, o que é que acontece? Eu agora estou a fazer o quê? Estou a ir ao meu resultado do método e estou-lhe a alterar o nome. E estou a comparar com aquele restaurante que eu lhe passei. Ele vai ver que não são iguais, então o teste falha. Percebes? E isto é um teste unitário. Ok? E agora, se eu vier aqui e vir a minha coverage de testes, eu tenho dois testes que passaram, e agora aqui, consegues ver aqui a lógica que eu testei? Olha, a lógica está toda testada. Percebes? Porque eu só com o meu primeiro teste, eu não estava a testar a minha lógica toda. Eu só com o meu primeiro teste, olha, eu vou ver a cobertura do meu primeiro teste. Vamos ver a cobertura do meu primeiro teste. Ok? O meu primeiro teste não cobria este return. Porquê? Porque o meu primeiro teste chegava aqui e como eu obrigava a este resultado da pesquisa na base de dados a ser um restaurante que eu lhe indiquei, ele chegava aqui, não estava vazio, então dava-me a exceção. E nunca me entrava aqui nesta lógica. Então eu tenho que fazer dois testes unitários para conseguir testar esta lógica. E isto são testes unitários.